Olá pessoal, hoje vamos fazer uma pizza de frango recheada e incrível. Acompanha comigo, super fácil, só seguir direitinho o tutorial. Vamos colocar 300 ml de água morna, 3 colheres de azeite, mas se você não tiver, pode usar óleo de cozinha, aquele óleo de soja. 2 colheres de açúcar, meia colher de sal, mas coloca pouco para não salgar. Pode ser 10 gramas agora de fermento para pão ou uma colher de sopa cheia. 500 gramas de farinha de trigo. E você vai adicionando até chegar àquele ponto da massa em que ela não é super grudenta, que ela é uma massa boa, ali não tá grudando. Você consegue mexer tranquilamente nela. Então, você vai adicionando aos pouquinhos a farinha. Tem farinhas que absorvem mais, tem farinhas que não, então tem que ir colocando devagar mesmo. E depois nós vamos cobrir a massa por uns 10, 15 minutos enquanto faz o recheio. Já na panela para fazer o recheio, eu vou utilizar 2 colheres de manteiga cheia, uma cebola bem picadinha. Depois de misturar, eu vou colocar o frango para fritar ele com essa cebola. E depois de bem fritinho, você coloca aquele tempero de alho e sal. Aqui eu vou colocar um tomate, bem picadinho também, meia lata de milho, meio pote de azeitona, azeitona é a gosto. E eu demorei mais que o habitual entre o recheio ali, porque eu parei um pouquinho nesse meio tempo para fazer outras coisas e essa massa cresceu demais. Mas não tem problema, deu certo do mesmo jeito. Então, a gente vai apertando para ela voltar ao tamanho normal. Sovar ela um pouquinho com a farinha de trigo ali na mesa, para abrir ela, né? E essa massa eu dividi em dois, um lado só para essa forma maior que eu tenho. E o outro lado eu vou dividir, formou mais uma forminha menor e mais 5 forminhas pequenas de mini pizzas, tá? Então, essa massa rende bastante. E a gente vai abrindo essa massa primeiro com a mão, depois com o rolo e estica bem mesmo. Vai passando farinha de trigo para ela não ficar uma massa quebrada e vai esticando, porque aí fica uma massa mais fininha, mais gostosa. E aqui eu vou pegar a minha forma. Tá vendo? Então, sobrou bastante espaço, eu consegui abrir bem essa massa. Passando farinha de trigo de um lado e de outro, eu vou pegar o rolo e enrolar no rolo a massa para poder abrir na forma. É uma forma mais fácil que não corre o risco de estragar a minha massa, de quebrar ela, tá? Mas se você achar que ela tá firme bastante e você não conseguir usar o rolo, tudo bem. Mas eu uso essa técnica aí do rolo que ajuda bastante. Aqui eu estico ela bem na forma e eu vou cortar esse excesso de massa. E toda essa massa vocês podem fazer mais pizzas, tá? Então, aqui a gente vai cortando e essa borda que eu deixei ao redor é a borda para fazer uma borda recheada. Se você não quer fazer borda recheada, você só vai dobrar sem o recheio mesmo e tudo bem. Mas se você quiser fazer essa borda recheada, que fica muito boa, deixa essa bordinha grande para fora e vai recheando. Eu tô usando esse requeijão cremoso. Eu geralmente uso catupiry, mas nesse dia eu decidi usar o requeijão cremoso mesmo. E aí eu vim com a colherzinha espalhando para poder ficar uma quantidade boa e não ficar excessivo também, né, de recheio. E aí eu venho cobrindo e vou apertando conforme eu vou cobrindo esse cantinho da borda. Você pode colocar a borda com o que você quiser, outros tipos de queijo ou frango também, aí é a seu gosto.
aqui eu vou pegar uma faca e fazer alguns cortes nessa massa, para quando ela crescer um pouquinho, ela ficar com aquele aspecto mais bonitinho, né? Com aquela decoraçãozinha. Então, vale muito a pena fazer, viu? Pega um molho de tomate pronto ou que você faz e espalha ali nessa massa. Depois desse molho, você vai deixar por 10 minutos no forno para pré-assar a massa. E aí, quando sair do forno, a gente começa a colocar o queijo aí, a mussarela nesse caso que eu tô utilizando. E aí, saiu do forno pré-assado, a gente vai colocando bem essa mussarela e vem com um recheio de frango por cima. Como podem ver, ainda sobrou muito frango na panela. E essa aqui foi uma das outras pizzas que eu fiz. Então, rende bastante, é muito legal de fazer, porque você não gasta muito e a família come muito bem. Depois de colocar o frango, eu vim com um pouco mais de mussarela por cima e agora um pouco mais de requeijão para deixar ainda mais saboroso essa pizza. E aqui eu coloco aquele orégano, que é, o principal de qualquer pizza, e fica assim. Perfeita, muito gostosa, super saborosa, super macia. Você pode deixar a pizza por cerca de 30 minutos no forno a 180 graus. Fica incrível e vale muito a pena.